Olá a todos, bem-vindo à nossa apresentação sobre o edital do 45º Exame de Ordem Unificado. Ao final desta apresentação, vocês terão uma visão clara sobre quem pode prestar o exame, como se inscrever e os prazos importantes que precisam ser observados. Sobre o exame de ordem. O exame de ordem é regido pela Lei 8.906 de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, e pelos provimentos 144 de 2011, 156 de 2013 e 212 de 2022 do Conselho Federal da OAB. A execução do exame é de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, que atua com total controle e organização do processo. O exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado e que, após a aprovação, o candidato deverá comprovar as condições descritas no artigo 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB, perante a seccional escolhida. Você já prestou alguma edição anterior do exame de ordem? Quem pode prestar o exame? Bacharéis em Direitos, formados em instituição regularmente credenciada, mesmo aqueles com colação de grau pendente. Estudantes de Direitos matriculados nos últimos 2 semestres ou no último ano do curso até 30 de junho de 2026. Portadores de diploma estrangeiro que tenha sido revalidado até 30 de junho de 2026, conforme a Lei 9.394 de 96. Bacharéis com cargo incompatível com a advocacia, que podem prestar o exame, mas não podem se inscrever na OAB. A declaração falsa quanto à matrícula, que pode resultar em crime de falsidade ideológica, conforme o artigo 299 do Código Penal, e processo de averiguação de idoneidade moral perante a OAB. Estrutura das provas. A primeira fase consiste em uma prova objetiva, de caráter obrigatório e eliminatório. Existe a possibilidade de reaproveitamento desta fase por uma única vez no exame subsequente, o que apresenta uma vantagem significativa para os candidatos. A segunda fase é uma prova prático-profissional, também de caráter obrigatório e eliminatório. As 7 áreas jurídicas disponíveis para escolha: direito administrativo, civil, constitucional, trabalho, empresarial, penal e tributário. O candidato deve escolher uma dessas áreas no momento da inscrição. Quanto aos locais de realização das provas, estas serão aplicadas nas cidades constantes no anexo 1 do edital, conforme a seccional da OAB escolhida pelo examinando. É vedada a realização de etapa subsequente em local diverso do inicialmente escolhido. O período de inscrição vai das 17 horas do dia 6 de outubro de 2025 às 17 horas do dia 13 de outubro de 2025. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site oab.fgv.br, mediante preenchimento do formulário online e impressão do boleto bancário. O valor da taxa é de R$ 320, com prazo para pagamento até 27 de novembro de 2025. Lembre que é necessário aguardar cerca de 5 dias úteis para a confirmação do pagamento e consequente efetivação da inscrição. Uma dica importantíssima: recomendo fortemente que não deixem para o último dia tanto a inscrição quanto o pagamento. Problemas técnicos ou bancários de última hora podem comprometer a sua participação no exame. Vamos conferir as documentações necessárias? A documentação exigida para inscrição é composta por documento de CPF, foto 3x4 em formato JPEG ou JPG com tamanho máximo de 1 MB, comprovante de pagamento da taxa de inscrição e comprovante de inscrição. Este deve ser mantido e apresentado nos locais de prova. Vamos verificar os requisitos para uma boa foto? Coloque o seu rosto de frente, em primeiro plano, com uma boa iluminação e sem sombras. Sem chapéus, óculos escuros ou elementos que escondam o rosto.
Utilize um fundo neutro, similar à sua foto do RG. Você sabia que muitas inscrições são invalidadas por problemas na foto? Certifique-se de seguir todos os requisitos para evitar transtornos. Agora, vamos falar sobre a isenção da taxa de inscrição, que é um direito destinado aos candidatos em situação de vulnerabilidade econômica. Pode solicitar a isenção quem estiver inscrito no Cadastro Único, CadÚnico, do Governo Federal e comprovar hipossuficiência financeira. Para isso, é importante entender o critério. Considera-se família de baixa renda aquela que tem renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. O período para solicitar a isenção é o mesmo das inscrições, ou seja, de 6 a 13 de outubro de 2025. É importante a atenção aos documentos exigidos: carteira de trabalho, 3 últimos contra-cheques, declaração de imposto de renda, RG e CPF, além de certidões de casamento e de nascimento dos filhos, se houver a declaração de hipossuficiência, que está em anexo 4 do edital. Alguns pontos de atenção que merecem muito cuidado durante o processo de inscrição. Primeiro, após o envio da inscrição, não é possível alterar a seccional, a cidade ou a área jurídica escolhida, exceto em casos excepcionais previstos no edital. Então, revise tudo antes de confirmar. Outro ponto essencial é a taxa de inscrição. Não é devolvida em nenhuma hipótese, mesmo que o candidato desista ou tenha feito inscrições duplicadas. Em relação ao pagamento, o único meio aceito é o boleto bancário. O edital não permite o uso de Pix, cartão de crédito, transferência ou depósito. Outro detalhe importante: se em uma cidade tiver menos de 40 candidatos inscritos, os participantes serão realocados para outra localidade, conforme a opção informada no momento da inscrição. E por fim, se o candidato fizer mais de uma inscrição, apenas a última será considerada válida, e as demais serão canceladas automaticamente. Esses cuidados podem parecer simples, mas são fundamentais para evitar imprevistos e garantir sua inscrição seja aceita corretamente. As principais datas a serem destacadas são o período de inscrição, que vai do dia 6 ao dia 13 de outubro, e o prazo final para pagamento da taxa de inscrição, que vai até o dia 27 de novembro. A aplicação da primeira fase do exame acontecerá no dia 21 de dezembro de 2025 e a aplicação da segunda fase no dia 22 de fevereiro de 2026. A nossa recomendação é que anotem as datas e fiquem atentos ao site da Fundação Getúlio Vargas para eventuais alterações no cronograma. Para mais informações, acesse oab.fgv.br, oab.org.br ou entre em contato pelo e-mail examedeordem@fgv.br. Ressaltamos que é importante consultar o edital completo e seus anexos, especialmente para informações sobre as cidades de prova, conteúdo programático e datas específicas.